Boa noite, professora. Eu sou o aluno José Antônio. Eu vou ministrar aqui a minha aula de evolução. Bom, começando. Porque ainda sabemos muito pouco sobre evolução? Essa aqui é a pergunta inicial para começar a aula. A vida, ela se iniciou, a Terra, ela surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. Então, estudos foram feitos somente no século XIX. Então, olha a diferença de tempo do século XIX a 3,8 bilhões de anos atrás. Então, a diferença de tempo muito grande, né? Então, o cientista Charles Darwin, ele esboçou, nesse século XIX, o que ficou conhecido como teoria por meio da seleção natural. Então, ele formulou, né, essa teoria para tentar explicar a origem das espécies. Quais são os conceitos dessa evolução por seleção natural? Primeira, ela envolve como certas características são passadas por meio da hereditariedade. O que é isso? É por meio de geração. Por exemplo, se eu tenho um macho de uma determinada espécie e uma fêmea, eles procriam ali e passam suas características para o seu filho, né? Ou para sua filha, para o seu filhote. Então é isso. E que essa hereditariedade ela se torna mais comum em gerações sucessivas de uma população de indivíduos que se reproduzem. Então, esse processo de seleção natural ele vai se dar de geração em geração, gerações sucessivas de uma população, de uma determinada população. Ao mesmo tempo, vale salientar que outras características se tornam mais frequentes, né? E outras se tornam menos frequentes. A evolução ela se dá nesse nível aí. Descendência por modificação. Quais fatores? Essa descendência por modificação ela não precisa ser um processo previsível, não precisa ser uma coisa que tem que acontecer em todos os níveis de espécie, não. Então, essa descendência por modificação ela vai ocorrer aonde? Vai ocorrer nos ambientes, vai ocorrer nas variantes genéticas, vai ocorrer nas populações de indivíduos. As adaptações dos seres vivos nessa evolução, né? Vou falar agora sobre a adaptação que esses seres vivos eles se dão no ambiente. Essa adaptação ela ajuda os indivíduos a sobreviverem no ambiente e se reproduzir. Então, o indivíduo só vai ter sucesso na sua geração futura se ele se dá bem, se ele se sobressair sobre os outros, se sobressair no ambiente, né, e se reproduzir. Um exemplo de adaptação evolutiva que podemos ver aí é a girafa. Que a girafa originalmente ela não tinha esse pescoço tão grande que nem tem nessa última representação da girafa aí, mais à frente. Então, ela é um tipo de adaptação que foi obrigado ela ter no ambiente para ela poder se alimentar. Então, isso é um exemplo de adaptação evolutiva. Um exemplo também que podemos destacar é exemplo de evolução, de camuflagem, né? É as mariposas e a Revolução Industrial. O que as mariposas têm a ver com a Revolução Industrial? Bem, as mariposas, no tempo da Revolução Industrial, ela tinha um grupo de mariposas numa determinada cidade. E inicialmente não havia indústria, né? Antes da Revolução Industrial, não havia indústrias. Então as mariposas elas tinham um tipo de cor específica. As cidades não eram tão poluídas, né? Os muros não eram tão cheios de carvão, né? Então, nesse tempo, tinha mariposas, por exemplo, brancas,
que nessa aqui da esquerda. Aí com o avanço da Revolução Industrial, veio as indústrias, veio a fumaça, veio o carvão, né? E com isso, essa fumaça toda impregnava na cidade, né? Nos muros, no chão, nas casas. Então o que aconteceu? Essa população de mariposas brancas, ela teve uma perda no seu número significativo. Por quê? Uma mariposa branca no muro preto, ela vai ser facilmente avistada por um predador, por um pássaro, né, por um animal que se alimenta dela. Então, com isso, a população de mariposas brancas, ela diminuiu muito. E quem sobressaiu? A mariposa de cor preta, né? Porque a mariposa de cor preta, ela sentava lá no muro, né? Ficava lá quietinha no muro. E por a pelagem dela, né, ser preta, a característica dela, a cor dela ser preta, né? O inimigo passava, o predador passava e não conseguia identificar, né? Então, essa mariposa ela sobressaiu em relação à branca, né? Então, isso é um processo de camuflagem, né, que teve. E essa mariposa de cor preta, ela se sobressaiu em relação à mariposa de cor branca, né? Então, isso é um tipo de camuflagem, um tipo de adaptação ao ambiente. As espécies, né? A espécie de mariposa foi a Biston betulária, né? Que esse evento ficou conhecido como, elas ficaram conhecidas como as protagonistas, né? Do melanismo industrial. Então, isso foi um processo que teve, né? Durante a Revolução Industrial. Outros exemplos de adaptações evolutivas, né? É o mimetismo, né? Mimetismo, ele é uma adaptação, né, evolutiva, onde consiste a aparência de um animal imitar a aparência de outra espécie. Essa espécie ela serve como modelo. Exemplo aí. Essa aranha aqui, essa aranha Mysidia forceps, essa do lado esquerdo. Ela é uma aranha, mas ela é muito, muito semelhante, né? Ela é muito semelhante essa formiga Oecophylla, né? Essa do lado direito aqui. Então, ela é um tipo de adaptação, né? Um tipo de adaptação que essa aranha ela se passa por essa formiga e onde mimetiza tantos sinais químicos. Essa aranha ela reproduz tantos sinais químicos e morfológicos dessa formiga aqui. Então ela se passa por essa formiga para poder se alimentar, né? Além de uma aparência similar da formiga, ela levanta as patas frontais para simular que também apresenta 3 partes de pata. Então isso é um exemplo de mimetismo. Evidências da evolução, né? Ou uma evidência da evolução. Vamos falar agora sobre evidências da evolução. Essas evidências, né, de evolução, elas se dá por como é que se dá essa divisão das espécies, né? Por exemplo, esse elefante aqui, elefante asiático, né? Esse elefante é uma espécie diferente da espécie de elefante africana, né? Que como se dá essa divisão? Ela é do reino Animalia, esse elefante, o filho Chordata, o subfilho Vertebrata, a classe dele Mammalia, a ordem Proboscidea, da família Elephantidia, né? do gênero Elephas, e a espécie dela é Elephia
maximus. Então ela é uma espécie diferente da espécie africana. Afinal, qual a definição de espécie? Segundo a biologia, né, são categorias taxonômicas abaixo do gênero cujos indivíduos são morfologicamente semelhantes, né, entre si e com seus progenitores e se intercruzam gerando descendentes férteis. Um exemplo disso, né, de variação de espécie, a gente tem aí, ó, a onça, né, que essa mamãe onça aqui, ela tem uma pelagem preta e ela deu à luz a esse filhote aí, né, de onça pintada. Então essa mamãe aí de pelagem preta, ela é uma variação, né? Ocorreu uma variação da espécie, né? Então dentro da espécie ocorreu essa variação aí, mas ela é da mesma espécie. E assim como em espécie de onça, também ocorre de cachorro, em determinadas espécies. Então, dentro de espécie, ocorre variações, né? E um exemplo disso a gente tem aqui é espécie de cachorro, né? Que a gente conhece. Tem espécie de toda forma, né? Variações, na verdade. Tem pequeno, grande, preto, branco, colorido, né? Então tem variações dentro de espécies, né? Que se dão. Outra variação, né? Que a gente pode observar aqui nas imagens é o surgimento de uma espécie nova. Então uma espécie ela vai gerar outra espécie. Um exemplo disso é aqui, ó, é o cruzamento desse jegue aqui em cima, né? O jegue com a égua, por exemplo, que vai dar a variação, né? Que é um surgimento de uma nova espécie, que é a da mula, né? Que é burro, que a gente chama aqui. Então, dentro de espécie pode surgir espécie nova, né? Como é o caso aqui. E estritamente nesse caso aqui, a mula vai ser infértil, né? Então, o jumento e a égua são espécies semelhantes, só que são espécies que, se houver cruzamento, o filhote, né, que é a mula, que é a origem, né, do cruzamento, vai ser infértil, porque o número de cromossomos que existe na espécie do jegue é incompatível, né, com o número de cromossomos que tem na espécie, né, do equinos, aqui da égua, né. Então, são espécies que se reproduzem, né, dá certo, só que quando o indivíduo nasce, né, ele nasce infértil, que é o caso aqui da mula, né, que a gente chama de burro aqui. Evidências da biologia evolutiva em espécie, né? Um outro exemplo aqui. A homologia. O que é isso? A homologia ela é definida quando indivíduos possuem a mesma origem embrionária, né? Características essas presentes em espécie de ancestralidade comum, né? E a analogia ela indica uma ancestralidade comum e é resultado da evolução convergente de origem embrionária diferente. Vamos entender mais para frente aqui. Vamos entender o que é isso. Bom, temos aqui um exemplo de evolução do braço do homem aqui, vocês podem ver do lado esquerdo. Uma pata dianteira do cavalo, essa aqui é centralizada. Mas aqui embaixo é a barbatana, né, de uma baleia, e mais em cima aqui uma asa do morcego. Por exemplo, o que essas quatro exemplos eles têm a ver com homologia? Por exemplo, se for comparar o braço humano com a pata de um cavalo, né? Com a asa de um morcego e uma baleia, exemplo de homologia, esses quatro exemplos aqui. Por quê? Se analisarmos assim detalhadamente os ossos de diferentes mamíferos, né, verificaremos que
ambos, né, apresentam a mesma organização de esqueleto, né? Como vocês podem ver aqui o braço humano, né? Pode ver que tem falanges, né? Aqui na baleia vocês podem ver que a estrutura dele também tem falange, né? Na do morcego aqui em cima a mesma coisa, a do cavalo a mesma coisa. Então tem estruturas semelhantes, né? Apresentam uma organização de esqueleto que desde o ônibus até a base dos dedos, né? Assim mesmo em mamíferos distintos, né? Como o caso do homem, do cavalo, do morcego, né? Da baleia. Mas é que nem eu falo, a função, né, desses membros vai ser a mesma. Qual é a função do braço? O braço é nadar, por exemplo, esticar, pegar coisas, né? O cavalo andar, né? Então, nos exemplos citados, né? O ser humano ele usa o membro anterior para manipular objetos, né? Que nem eu falei. As baleias elas usam, né? Que aqui embaixo é apresentado. Elas usam os membros para natação, né? E os morcegos eles usam para voar, né? E os cavalos eles usam também para locomoção. Então, a partir dessas diferentes funções, né? Diferentes funções, são observados os mesmos elementos, né? Os mesmos elementos básicos do esqueleto, que tem a mesma origem embrionária, né? Falando agora de uma analogia, né? Analogia, o que é analogia, né? Analogia são estruturas análogas, né? De forma diferente das estruturas homólogas, né? Que a gente acabou de conhecer, né? Porém, apresenta funções semelhantes, né? Porém, há compartilhamento de ancestralidade direta, né? Um exemplo de analogia que pode ser observado por exemplo, aqui, por exemplo, a mão humana com a asa de um morcego, por exemplo, são semelhantes, né? Apesar de ter estruturas semelhantes, né? Mas um exemplo aqui que a gente pode citar, diferente daqui, né? Para a gente aprender, saber o que é um exemplo de analogia, esse exemplo aqui da asa do morcego, né? A asa do morcego com a asa de um pássaro, por exemplo, né? Apesar dessas estruturas, né, apresentar semelhança, né, visualmente, a asa de um morcego ela vai servir para voar, né? A asa de um pássaro também. Então, a gente sabe que são estruturas homólogas por isso, né? Por exemplo, aqui, outro ponto a ser considerado é que esse cavalo, a baleia, o morcego, né? Eles são considerados animais que possuem um ancestral comum, né? Um ponto a ser considerado. Por exemplo, o morcego com o pássaro, né? Esses animais eles não possuem, quer dizer, ancestral comum, né? Com asas do qual herdaram essas características, né? O morcego com o pássaro eles não têm ancestral comum, né? Mas a asa do morcego ela vai servir para voar e a do pássaro também, né? Então, mesmo não sendo um ancestral comum, essas características elas deram origem, né? Para que tenham as mesmas características, é o voo, né? Vamos falar agora sobre genética de populações, né? Os aspectos genéticos de uma população eles são medidos por a presença da frequência alélica genotípica, né? Acasalamento ao acaso
como se calcula a frequência alélica e genotípica, né? Uma pergunta aqui, uma pergunta retórica que eu fiz. Por exemplo, aqui temos um exemplo de uma população de sapos, né? População. Como a gente vai calcular essa frequência genotípica, alélica e fenotípica da população de sapos? Ó, vamos entender a imagem aqui. Ó, temos um sapo azul e sapo branco. Por exemplo, a frequência fenotípica dela, né, genotípica, é 100 indivíduos azão, 160 azão. Né? Já o branco tem 140, somente 140 azinho, né? Então, vamos calcular a frequência genotípica, alela e fenotípica da população de sapos. Como eu havia falado, né, D igual a 100, que é azão, que é azul, essa primeira parte aqui de cima. 150, eu errei aqui o slide aqui, professor, é 160 na verdade, que é azinho, que é azul. O R, né, que é esse de baixo, da população de sapo branco, né, temos 140, que é azinho. Primeiro, vamos tirar a frequência genotípica, né? A frequência genotípica, a gente vai pegar, né, o A1, né, o azão, que é igual a D, a gente vai falar, né? O N1 dividido por N, que é 100, dividido pelo total da população toda aqui, que é 100 mais 160 mais 140, que vai dar um total de quanto, mais ou menos? De 200, por exemplo. Aí a gente pegou, ó, aliás, 100 mais 160 mais 140 vai dar um total de 400, né? A gente pegou aqui N1 dividido por N, que é 100, né? 100 aqui de cima, dividido pelo total, que é dá 400. Então 100 dividido por 400 vai dar 0,25. Né? A gente pega agora a frequência genotípica, né? Que vai pegar agora sobre desse segundo aqui, do 160. A gente vai pegar o A1 mais A2, que é igual a H, né? Que é o N2 dividido por N, que é igual a 160, que é dessa outra população aqui, do azinho, né? Dividido pelo total, que vai dar 400, né? 160 dividido por 400 vai dar 0,4, né? Vamos pegar agora a população aqui do sapinho branco. Vamos identificar por R, né? R é igual a N3, né? Dividido por N, que é o total. Aí a gente pegou 140, né? Que é da população branca de sapos, dividido pelo total. Então 140 dividido por 400 vai dar 0,35. Somando esse 0,35, 0,40, né? 0,4 é a mesma coisa. 0,25 tem que dar um total de 1. Dando um total de 1, né? Então quer dizer que tá certo, né? Vamos tirar agora a frequência alélica. Frequência alélica é a frequência do alelo B1, né? Que é o D mais H, né? 1 dividido sobre 2H. A frequência do alelo B2, né? Que vamos dizer que é Q. Né? É o R mais P. Vamos pegar o P, né? Que da equação lá anterior. O P é o 0,25, né? Mais 1 sobre 2, né? 0,4 igual a esse pega esse 0,25, né? Mais a metade de 0,4, que vai dar 0,2, né? Então 0,25 mais 0,2 vai dar total de 0,45. Vamos pegar o que agora, que é igual. Esse 0,35 é da soma do total anterior, gente. 0,35, né? Mais a metade de 0,4, que é igual a 0,35, a metade de 0,4, 0,2. Né? Então 0,35 mais 0,2 dá um total de 0,55. Né? Somando esse 0,45 mais 0,55 vai dar um total de 1. Então tá certo aqui. Próximo. A frequência genotípica, né? Dessa população.
a população azul, né? De sapo azul, essa primeira. A gente vai pegar aqui 100, né? E vai somar com a população azão azim, que é 160. Então vai ser 100 mais 160, dá um total de 260, né? 260, que foi o total desses dois aqui de cima, somado, né? 260 vai dividir pelo total, né? Total da população de sapos, né? O total é o quê? 100 mais 160 mais 140, que dá 400, né? Então, essa população de sapo aqui, primeira, 100 mais 160, vai dar 260, né? Dividido pelo total, que é 400, que vai dar um total de 0,65. Pronto. Calculemos a população de sapinhos azul. Vamos para a branca agora. A branca é 140, né? Então, a gente vai pegar 140 dividido pelo total da população toda, que deu 400. Então, 140 dividido por 400 vai dar igual a 0,35. Né? Essa soma da população aqui, né, da média aqui que a gente teve, da população azul de sapinhos com a população de branco de sapinhos, né, 0,65 mais 0,35 dá 1. Então a gente conseguiu, né, calcular a frequência genotípica, alélica e fenotípica da população de sapos. A gente vai agora calcular o equilíbrio de Hard, né, e Weinberg dessa mesma população. A gente pegou os totais, né, que a gente obteve das somas anteriores, né, que do P lá, que é igual a 0,35, né, e do Q que a gente achou 0,65, né. Essa soma aqui, a gente vai pegar agora a população lá, A1, né, A1, o total dela 0,12, né, a população lá de sapo azão, né, que a gente pegou, com a população, né, do azão, né, que é o A1, com Azinho, né, que deu um total de 0,45. E pegamos também a população azinho, porque eu coloquei azão aqui, mas é azinho aqui. Aqui em cima é azão, né? E aqui em cima é azinho, né? Que eu representei por A1, A2. E aqui embaixo é azinho, né? Azinho, que eu representei aqui também. Então essa soma de resultado aqui, eu vou comparar, né, com a frequência genotípica do equilíbrio de Weinberg, que foi a soma, né, de tudo lá, do D, que foi 0,10, o H, que foi 0,50, e o R, né, que foi 0,40. A gente comparando esses resultados aqui que a gente obteve lá nas somas anteriores, a gente vai ver que a população ela não está em equilíbrio, né? Então essa população de sapinhos, né, ela não está em equilíbrio. Por quê? Para estar em equilíbrio, a população ela tem que estar exatamente igual. Então, o equilíbrio de aqui, essa azinho 0,12, por exemplo, teria que estar igual aqui no equilíbrio de Weinberg, né? De Hardy-Weinberg, ele teria que estar 0,12 para estar em equilíbrio, né? Então, comparando a soma, né? O resultado desse lado aqui, essa soma que a gente obteve, mais desse outro lado aqui, a gente vê que a população de sapinhos ela não está em equilíbrio, né? E foi isso, professor. Espero que a senhora tenha gostado, né, da aula e é isso.